Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a manchete aqui do Valor Invest. Desemprego aumentou no Brasil. Veja como isso é bom. Veja o lado positivo. Esse pessoal, eu vou te falar um negócio, estão querendo um emprego na Miriam Leitão. E a Miriam Leitão se cuida, hein? Estão de olho no seu cargo. O cara aqui, a Natália Largue aqui do Valor Invest, está querendo o seu cargo, Miriam Leitão. Aí, ó. A coisa ruim, mas veja o lado bom, veja como isso é bom, veja como é positivo. Né? Você está desempregado, agora você vai ter mais tempo para passar com a família. Olha que lado positivo, cara. Essa notícia foi sugerida por Indignado com o Mundo, Não Sei Que Lá e Coisa e Tal, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, isso não é sacanagem não, isso é assim mesmo a manchete aqui. O desemprego tem alta no primeiro trimestre. Veja como isso é bom, veja como é positivo, né? E bom, vamos entender aqui o que é o argumento da pessoa, porque né, às vezes tem algum argumento, tem alguma lógica nisso daí, a gente não pode só olhar para isso daqui e ficar sacaneando, chamando de Miriam Leitão, não pode, pô, tem que entender o argumento, né? O argumento dele é o seguinte, olha só, quando as empresas estão contratando mais, aqui ele fala mais aqui, ó, o lado é ruim, mas tem um lado bom, né? Porque quando as empresas estão contratando mais, significa que está aumentando o custo das empresas. Então isso pode subir, pode refletir na inflação. Então o que ele está dizendo aqui que com o desemprego caindo é um estímulo a mais para o Banco Central diminuir a taxa de juros, né? Porque né, o emprego é um dos fatores que ele conta nessa história toda. Então, ou seja, como as empresas não estão contratando ninguém, as empresas estão com um custo mais baixo. Então elas não têm tendência de subir o preço das coisas, entendeu? Aí olha que coisa, né? Pois é, eu um negócio realmente, cara. Deve ser, eu fico imaginando a pessoa que está desempregada, que está puta da vida, que não sabe como é que vai fazer para pagar o aluguel no final do mês, como é que vai comprar comida semana que vem. E aí vem o cara, não, mas veja bem, a taxa de juros do Banco Central leva em consideração o fator do desemprego, porque no final das contas, não sei o que lá, as empresas fazem isso, e aí pode ter alguma ajuda para então cair a taxa de juros. Caraca, não, porra, é uma merda, você está desempregado, caramba, não tem dinheiro, não tem salário, né? É ruim, não tem lado bom no desemprego nessa história, né? Enfim, mas está aqui o pessoal, eu suspeito muito fortemente que a Natália Largue, que acho que é assim que pronuncia o nome dela, tá querendo o emprego da Miriam Leitão. A Miriam Leitão tá virando uma ídola. É uma ídola na área da passação de pano, né? O emprego de passadora de pano oficial do governo Lula. Né? Não, a coisa tá. Caiu um meteoro no Brasil e matou quase todo mundo. Mas veja o lado positivo, né? Podia ser pior, imagina que fosse o Bolsonaro. Ah, não, aí não pode, não sei o que lá. Enfim, tá aqui o pessoal, né, passando pano para isso, né? Mas o mais engraçado é que não é só isso não aqui. Se você vê aqui o UOL, que de novo, né, passação de pano para o governo Lula, olha só a manchete do UOL. Desemprego cai para 7,9% no trimestre até março. Ué, peraí, cai? Não estava falando que aumenta? Como é que cai? Né? Se você for aqui no negócio aqui, ó, desemprego no Brasil sobe para 7,9% no primeiro semestre. De onde é que o UOL tirou que o desemprego caiu nesse caso, né? Aí você lendo aqui, você entende qual que é a história. É porque o UOL está comparando com o mesmo período do ano passado. Então ele está dizendo que o desemprego no primeiro trimestre do ano passado era maior do que agora, entendeu? Caiu, né? Só que isso daqui ele está dizendo que subiu porque está comparando com o último trimestre. Subiu. No último trimestre de 2023 era 7,4%, então agora é 7,9%, aumentou, né? Não tem jeito, imediatamente, no período imediatamente anterior era menor, agora aumentou. Então piorou o desemprego, tem mais gente desempregada, né? O emprego piorou. Por que eles pegaram e compararam com o primeiro trimestre do ano passado? Sei lá por quê. Porque tinham que achar uma maneira de dizer que era positivo, né? Não querem dar uma manchete ruim. Então repara que o pessoal do UOL já está aqui, a Mariana Desidério, né? É outra concorrente aí para o cargo da Miriam Leitão, mas ela é mais esperta ainda. Ao invés de dizer notícia ruim e usar o mais, né? Ela vai lá e inventa uma notícia, inventa um número, né? Ah, o desemprego tá ruim, mas se você comparar com a época da Segunda Guerra Mundial, melhorou. Olha só que coisa boa, né? Se você comparar na época lá, morreu um monte de gente aqui no Brasil, mas se você comparar na época de Hiroshima, lá no Japão, quando jogaram a bomba atômica, aí, pô, morreu muito mais gente lá na época, cara.
impressionante, né? Ou seja, não é tão ruim assim. Então melhoramos, estamos melhorando, né? Ou seja, essa é a lógica aqui do pessoal do UOL, né? Acha um outro número qualquer para comparar, para dizer que melhorou e pronto, e fala que melhorou, né? Enfim, essa é a história. Lembra, o desemprego subir ou cair, coisa e tal, é muito em função da economia. E o fato dele estar subindo é um problema para o governo Lula, tá? Por quê? Porque ele está subindo com a inflação. Tipicamente, a atividade econômica e a inflação, elas andam juntas, ou seja, o grande problema de você ter atividade econômica alta é que puxa a inflação. Quando o país está crescendo, puxa a inflação. Em tese, o contrário deveria ser verdadeiro. Quando você tem uma depressão, quando você tem uma repressão, né, quando a economia está ruim, você tem deflação, porque no final das contas ninguém está gastando tanto dinheiro assim, as pessoas estão preocupadas e coisa e tal, então gasta-se menos dinheiro, a inflação tende a cair, ou os preços tendem a cair, né? Geralmente é assim. Só que existe o caso de alguns governantes particularmente ruins, como por exemplo o cachaceiro corrupto socialista, que no final das contas você consegue ter a chamada estagflação, que você junta a estagnação econômica, ou seja, a economia está uma bosta, você junta isso com a inflação, então continuam os preços subindo, mesmo você estando com uma economia de bosta, né? É o milagre que o Lula conseguiu aqui no Brasil, conseguiu juntar as duas coisas. É verdade, não foi o único. O tal Sarney também conseguiu isso. A década de 80 foi uma década perdida aqui no Brasil, muito em função dos militares também, que conseguiram também essa proeza de estagflação, inflação alta e a economia estagnada. Enfim, e tipicamente a estagflação acontece quando governos tentam eles desenvolver a economia. Por quê? Porque eles gastam dinheiro para tentar desenvolver a economia, jogam dinheiro para tentar fazer a economia desenvolver, só que jogar dinheiro na economia causa inflação, e quando o governo não gera a confiança para os empresários de fato investirem, as pessoas não acreditam no governo, não acreditam que o governo tem capacidade de realmente liderar a sociedade, você fica nessa situação da estagflação. Ninguém tem confiança para iniciar negócios no Brasil, para expandir negócios no Brasil, porque, caramba, a gente é governado por um pinguço, cara, um corrupto socialista. Todo mundo sabe que o cara é um merda, que esse governo dele vai fracassar. Não se sabe se vai fracassar amanhã, se vai fracassar daqui a um ano, ou se vai fracassar em 2026, mas é certo que vai fracassar. Então, quem é que vai se animar a investir no Brasil? Aí você fica com o pior dos mundos. O governo jogando dinheiro na economia para tentar viver, chicotear cavalo morto, e o cavalo morto está morto, não vai, enquanto for esse pinguço montado no cavalo, não vai a lugar nenhum esse cavalo, né? Enfim, essa é a tristeza do que a gente está vendo aqui. Tipicamente, com o desemprego aumentando, você teria menos inflação, né? Aliás, não deixa de ser o que diz o cara aqui, mas ele coloca isso como uma coisa positiva, só que de novo, o problema é que mesmo essa desculpa dele aqui é falha por isso, porque o governo está injetando dinheiro na economia o tempo todo, porque na visão do Lula, né, na visão dos soças, é o governo que faz a economia crescer, vamos jogar dinheiro para o pessoal fazer a economia crescer, e não é. O que o governo coloca na economia é uma pitada ínfima perto do que é realmente o dinheiro que circula na economia, o que realmente faz a economia crescer, né? Aí o governo fica jogando esse dinheiro, causando inflação, piorando a situação, e como ninguém tem confiança num idiota como Lula, não vamos a lugar nenhum. É isso daí, estagflação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.